Olá a todos, muito boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um direto das Dicas da Farmacêutica. O meu nome é Paula Iglesias, é com imenso prazer que aqui estou e que vamos dar início a um novo ciclo, ou seja, hoje é o primeiro episódio da série, o primeiro episódio da segunda temporada da série Cosmética News. O tema que vamos abordar hoje é a acne, os principais mitos relacionados com a acne e a importância das rotinas diárias a instituir e da escolha adequada dos produtos. E para isso eu hoje tenho duas convidadas muito especiais. A doutora Áurea, que é médica, e a doutora Sara, que é farmacêutica. E combinámos estruturar este direto em 3 partes, dividi-lo em 3 partes. Numa primeira parte vou conversar apenas com a doutora Áurea, em seguida com a doutora Sara e no final teremos uma terceira parte, um painel aberto de discussão onde todos poderão colocar as vossas questões e as vossas dúvidas relacionadas com o nosso tema de hoje, que é a acne. Eu vou convidar a doutora Áurea para entrar aqui no nosso direto, para começarmos então a abordar diretamente esta temática. E, entretanto, enquanto a doutora Áurea se junta a nós, ora, já cá está. Ora, doutora Áurea, seja muitíssimo bem-vinda, é com imensa alegria e com entusiasmo que eu lhe dou as boas-vindas a este direto das Dicas da Farmacêutica e gostava, antes de mais, de dizer que a doutora Áurea Lima é médica, de medicina estética e anti-envelhecimento, é interna de oncologia médica, é doutorada e professora universitária, portanto, partilha o seu conhecimento com já centenas, se calhar milhares de alunos ao longo destes anos. Tem tido um percurso profissional excepcional, de excelência, exemplar, é uma referência, é um exemplo e, para mim, em concreto, é uma inspiração e por isso é com imenso prazer que eu lhe dou as boas-vindas a este direto das Dicas da Farmacêutica e que agradeço ter aceito logo o convite e agradeço também, agradeço a dobrar, porque sei efetivamente que tem uma agenda preenchidíssima e, portanto, agradeço este seu tempo e a sua disponibilidade para estar aqui connosco e partilhar todo o conhecimento e experiência clínica que tem. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Paula, doutora Paula. Eu peço antes de mais desculpa a alguns colegas que eventualmente eu já conheço a doutora Paula há mais de 20 anos, não é? Porque além de médica eu também sou farmacêutica, como eu costumo dizer, e já vi aqui alguns ex-alunos a entrar, o que é ótimo. E como eu costumo dizer, eles sabem, meu coração é roxo e amarelo, portanto não é mentira para ninguém, toda a gente sabe isso. E às vezes pode acontecer eu tratar a doutora Paula por tu, não quer dizer que isto possa ser menos profissional, mas também torna as coisas um bocadinho mais friendly, portanto não levem a mal se isso eventualmente acontecer. E pronto, eu é que agradeço o convite, Paula, que me foi interessado, sem dúvida. É sempre um prazer poder partilhar aquilo que sei e aprender também, não é? Porque sem dúvida que todos vamos sair daqui mais ricos e vamos aprender muitas coisas. Aliás, neste processo que eu, tu e a doutora Sara, que entretanto se juntará a nós, tivemos a preparar este live, já foi uma aprendizagem, não é? A diferentes níveis. E, portanto, só posso estar agradecida com o convite e muito obrigada, Paula, por me teres endereçado este convite e por confiares em mim, não é? Para este desafio. Claro, para este e muitos mais, isso tu sabes. E, bom, já estou a fazer jus ao que acabaste de dizer, não é? Já nos estamos a tratar por tu. Pronto, boa. Já nos conhecemos há mais de 20 anos, é um facto. Mas, bom, eu aproveitava, vejo que se continuam a juntar a nós para dar as boas-vindas a todos e convidava todos aqueles que acharem que este tema é interessante, não só para os próprios, mas para os amigos e seguidores que estão a assistir, que utilizem aqui esta seta, esta espécie de avião que está do lado direito, em baixo, para poderem convidar em direto, para este direto, os amigos e seguidores, se acharem que têm interesse, de facto, em aprender algo mais ou em esclarecer algumas questões que possam surgir sobre acne.
E depois, queria desde já pedir também uma coisa, que era, se poderiam, por favor, colocar as vossas questões, em vez de ser no chat, onde diz comentar, se poderiam colocar onde tem aqui este balãozinho com o ponto de interrogação. Porque assim elas vão ficando aí guardadas e no momento de perguntas e respostas que vamos ter no final deste direto, é mais fácil podermos responder a cada uma. Ficamos mais estruturado e não perdemos as perguntas ao longo do nosso direto. Portanto, por favor, coloquem as questões onde está o ponto de interrogação. Vamos aproveitar estas funcionalidades aqui do Instagram. E, sem mais delongas, doutora Áurea, a acne é sem dúvida uma das doenças de pele mais prevalentes em todo o mundo. Pode afetar todos os grupos etários, mas com particular relevância, prevalência nos jovens, e por isso vamos falar um pouco da acne nos jovens, mas não só, também da acne tardia e da máscara. E nós estruturámos esta conversa, quando a preparámos, decidimos abordar estas questões a partir dos mitos que ainda persistem relativamente a esta temática. E, sendo assim, e aproveitando as stories de hoje, as perguntas que foram colocadas e as respostas que foram obtidas, mas também as perguntas que nos foram colocadas, que foram imensas, eu começava pelo um dos mitos relevante e que acho que podemos começar por aqui como ponto de partida da nossa conversa nesta noite aqui de quinta-feira, que é o seguinte. O primeiro mito: a acne é uma doença dos adolescentes. Bom, na maioria dos casos são os adolescentes que são afetados por esta problemática da pele, é verdade. Cerca de 80% dos adolescentes vão ter acne, mas também não quer dizer que todos os adolescentes vão ter acne. Portanto, isto logo aqui, não é? Portanto, sem dúvida que os adolescentes são assim a grande população-alvo da acne, mas existe a acne neonatal, não é? Em situações raras, mas pode ir desde a acne neonatal até a acne na idade adulta. Existem, contudo, algumas características diferentes da forma até da apresentação e do género que é afetado em uma e outra situação. Isto aqui, pensando em termos epidemiológicos, que a acne pode ter assim dois picos, não é? Ser assim tipo uma bossa de camelo, portanto bimodal, sem dúvida que ali na faixa nos adolescentes com alteração hormonal, que é a principal causa da acne a ocorrer a nível da adolescência, diferente um pouquinho também em termos de intervalos etários nas raparigas e nos rapazes. Portanto, as raparigas têm habitualmente mais precocemente, entre os 11 e os 16, enquanto que os rapazes começam mais tardiamente, entre os 14 e às vezes vai até aos 19, portanto, já não é bem adolescência, já é um jovem adulto. Mas muito à custa também das outras alterações hormonais que são mais comuns acontecerem de uma forma mais precoce nas raparigas do que nos rapazes. Nestas faixas etárias, destas alterações hormonais, elas vão causar também algumas alterações a nível da constituição da própria pele, portanto, em termos do filme hidrolipídico, não é mais do que uma película, se é que podemos dizer assim, que nós temos à superfície de todas as camadas da pele, que é um filme hidrolipídico, e o nome não quer mais dizer que é um filme que tem, por um lado, constituintes que são hidrofílicos, ou seja, solúveis em água, portanto, são maioritariamente aquosos, e depois alguns constituintes lipofílicos, portanto, que são mais lípidos, são mais gordura. Este filme hidrolipídico comporta-se de uma forma diferente consoante a localização maior ou menor de glândulas sebáceas que nós temos, nomeadamente no rosto e não só. A nível do rosto nós temos maior concentração de glândulas sebáceas na conhecida zona T, portanto a questão da região frontal e depois o mid-face, portanto o dorso do nariz e a região mentoniana, mas muito mais centrado a nível medial. A região mentoniana, estamos a falar do queixo, não é? Sim, sim, portanto, sim. Aqui, a zona T. Testa, a zona T, exatamente, isso. E também é essa zona que tem maior concentração de folículos pilosebáceos, portanto, cada folículo piloso...
E justamente tem por uma isso. glândula, exatamente, tem uma glândula sebácea associada, não é? E, portanto, essa maior produção de sebo predispõe à pele com maior oleosidade. Não quer dizer que as peles sejam todas oleosas, ou que um jovem que tenha uma zona T mais oleosa, que essa pele vai ser sempre oleosa, isso pode não acontecer, mas, na verdade, as peles oleosas têm maior tendência à acne, porque associado a essa maior produção de sebo, o folículo pilosebáceo pilosebáceo, sim, pode claramente inflamar. Ao inflamar, como uma resposta, ele hiperkeratiza e fica mais espesso. Ao ficar mais espesso, não permite, forma tipo uma oclusão para o próprio sebo ser extraído e acaba por dar início à formação das principais lesões acneicas, que habitualmente começam pelos bulbos comedões abertos e fechados, que os abertos não é mais do que os bulbos pontos negros, porque pelo facto de haver uma exposição desse mesmo sebo, o sol, a exposição solar oxida a gordura e esta adquire um aspecto, uma tonalidade mais escura. Quando eles são cobertos por pele, eles acabam por ficar por baixo dessa mesma pele, e portanto temos os tais comedões fechados. Claro que depois isto pode ter mais características inflamatórias ou menos, portanto podemos ter um vermelhidão associado, pode isso também predispor a uma maior proliferação da própria Bacterium acnes, portanto que é a bactéria que normalmente é associada à acne, porque como nós sabemos, à superfície da pele temos um conjunto de micro-organismos, uma flora comensal que é perfeitamente normal e é boa para que nós consigamos viver de uma forma saudável, mas todos os desequilíbrios que vão causar nestes micro-organismos também acabam por ser muitas vezes predispositores de algumas patologias, e a acne é sem dúvida uma delas. Já na idade adulta é um bocadinho diferente, mais as mulheres do que os homens, muito mais a região do queixo e não tanto a região frontal, nem a região que engloba aqui a parte do chamada, nariz. agora, na acne dos adultos, a chamada zona U, não é? Isso, verdade, verdade. Pronto, que tem também muito a ver, às vezes, em algumas mulheres, claro que é muito mais prevalente nas mulheres que já têm uma pele oleosa, portanto, que já têm maior predisposição para a acne, mas às vezes com alguns até procedimentos, por exemplo, mulheres que tenham maior quantidade até de pelo e que por alguns procedimentos, a forma como fazem é a epilação, podem causar pequenas inflamações no folículo pilosebáceo e depois que perdemos aqui por uns instantes a doutora Áurea, já voltámos, já falámos Sim? da acne jovem, agora dos vários fatores predisponentes, agora estávamos a falar da acne dos adultos e da acne tardia e porque é que afetava mais as senhoras. A doutora Áurea estava aqui justamente a abordar esta questão. Estávamos a falar da zona U, na acne dos adultos. Sem dúvida, pronto, peço desculpa porque não me apercebi de facto, porque para mim continua tudo ok. Claro que as alterações hormonais são importantes, tal como acontece nos adolescentes, mas muitas vezes também existe todo um conjunto de comportamentos que as mulheres adotam e que não acontecem nos homens. Nomeadamente a colocação de maquiagem, às vezes que não é a mais apropriada ao tipo de pele. Por outro lado, o facto de existirem alguns procedimentos de remoção de pelo nesta região U e que depois acaba por lesar esses folículos pilosebáceos e, portanto, entramos naquele ciclo vicioso de folículo pilosebáceo inflamado, hiperkeratinização, maior predisposição. Depois há todo um conjunto de outras causas que podem efetivamente estar associadas. Sem dúvida, com a questão pandémica, não é? O uso da máscara veio agravar a prevalência, sem dúvida, desse tipo de acne do adulto. A máscara é extremamente oclusiva, aumenta muito a temperatura local, ao aumentar a temperatura há uma hipersudorese. Ao transpirarmos mais, vamos tentar, de alguma forma, extrair e o folículo vai ficar mais dilatado, o poro, consequentemente, alguma umidade também local, e depois aquilo acaba por ser ali um bocadinho, não é? Um caldo. Por isso, nesses casos, regra, chave de ouro é mudar a máscara, às vezes, maior número de vezes que possível, e haver períodos máscara free.
Sim, e tentar haver períodos máscara-free, não é? Que a pessoa consiga ter a pele, pronto, sem qualquer tipo de... E cuidar, e chegar a casa e ter o cuidado de as rotinas de higiene, isso sem dúvida. É fundamental, não é? Portanto, este mito já está esclarecido. Portanto, a acne não é apenas uma doença dos adolescentes. E outra questão que está relacionada com esta, que creio que já respondemos, mas nesta nossa lógica de ser mito ou verdade, é a seguinte: se a acne passa com a idade. Já percebemos que efetivamente Bom, não é assim? pronto, o que é mais normal, o que é mais habitual, não é? No adolescente que tem de facto acne na adolescência, também não quer dizer, como eu já referi, não quer dizer que vá ter acne para o resto da vida. Agora, tendo uma pele oleosa ou muito oleosa, a predisposição para ter acne, para ter lesões acneicas, é maior face aos outros tipos de pele. Isso não há dúvida. Existem, por vezes, algumas até condições patológicas, portanto, doenças, por exemplo, o síndrome do ovário poliquístico, que claramente existe uma componente hormonal muito marcada, que, por outro lado, além da parte hormonal, existe o maior número de pelos em algumas zonas, e, portanto, eu já referi aquela questão do folículo pilosebáceo, portanto, depois existe todo um conjunto de condições que até podem fazer com que a acne seja um contínuo, portanto, da adolescência até ad eterno. O mais típico é a adolescência, existe depois um pool de mulheres que poderão ter na idade adulta. Acne persistente, não é? Verdade, verdade. Ora, e continuando aqui a abordar os nossos mitos, já percebemos que a acne é multifatorial, há aqui vários fatores envolvidos. A doutora Áurea já falou nas questões hormonais e noutras, não sei, tem algumas patologias subjacentes, mas também a questão genética e outros fatores também. E relacionando isto com os mitos, é muito comum pensar-se que determinados alimentos podem agravar a acne, como o chocolate, as azeitonas. Isto foram questões que foram surgindo ontem e hoje nas stories e, portanto, decidimos abordar esta questão. Os enchidos, o chocolate, portanto, que evidência científica é que nós temos relativamente a esta relação? Existe alguma relação causa e efeito entre determinados alimentos e a acne? Há pouco já falou no microbioma da nossa, portanto, dos micro-organismos que residem na nossa pele. E será que aquilo com que nós alimentamos o nosso organismo também alimenta estes micro-organismos, estas bactérias e não só? E daí pode ser um fator predisponente ou não para, de facto, agravar a acne? Como qualquer doença em que o doente, todos nós temos um bocadinho de médico e de louco, todos temos um pouco, não é? É verdade. E todos aqueles que sabem que, ou seja, qualquer fator que lhe vai causar algo, a estratégia mais inteligente também para o próprio é cessar a causa, não é? Pronto, portanto, porque na verdade nós somos seres, temos muitas coisas em comuns, mas também temos muitas coisas em particular, não é? Temos muita individualidade e na verdade somos todos muito diferentes. Se há alguém que tem essa clara associação de relação causa e efeito, o melhor que pode fazer é cessar a causa. Pronto. Em relação à evidência científica, e cada vez existe mais investigação nessa área, os resultados e os ensaios são cada vez, de facto, mais robustos, é verdade. Não existe assim uma relação algo clara e com evidência científica no que diz respeito aos hidratos de carbono e, em particular, aos açúcares e também ao leite de vaca. Pronto, essa questão é verdade. Existem cada vez mais ensaios e mais estudos que demonstram que existe... esses alimentos em concreto, hidratos de carbono, açúcares refinados e leite de vaca e os seus derivados, agravam a acne. Sem dúvida, isso sem dúvida. Existe. Agora, a questão do chocolate, existem cada vez mais tipos de chocolate, não é? O chocolate com cacau puro, o chocolate com sal, o chocolate assim, o chocolate assado. Claro que aquele chocolate que tiver alto teor de açúcar e alto teor de leite, não é? Leite de vaca, nomeadamente, é provável e faz sentido por aquilo que eu referi que esse tipo de chocolate em particular, que existe uma relação causa e efeito. Mas não é o cacau por si, não é? Não é o chocolate por si só que causa efetivamente a acne ou que agrava a acne. Isso Muito não. Bem.
Acho que ficámos esclarecidíssimos Agora, sim, só mais um aspecto. Agora, existem também, no que diz respeito à parte da suplementação, e acho que isto a indústria está a ser um boom, e quem trabalha em farmácia comunitária tem essa percepção, cada vez existem mais suplementos alimentares com posicionamento na acne. E aí o que é que nós vamos buscar? Vamos buscar principalmente os oligoelementos, não é? Portanto, o zinco, pronto, que tem propriedades quer seborreguladoras, quer cicatrizantes, quer anti-inflamatórias, que são três coisas que na acne são importantes, não é? Portanto, que acabam por quebrar aquele ciclo vicioso que eu falei há pouco. Portanto, isso, exatamente. Muito bem, e eu aproveito agora, antes de passar para o mito seguinte, e vendo aqui que surgem algumas questões, eu pedia que, por favor, colocassem as questões aqui, onde vê aqui este botãozinho aqui em baixo à direita, com um ponto de interrogação, e que, se considerarem relevante partilhar este direto com os vossos amigos, seguidores, que usem esta setinha para poderem convidar os vossos amigos para assistir. Hoje estou à conversa, neste momento, com a doutora Áurea, que é médica, sobre acne, e em seguida vamos conversar com a doutora Sara, que é farmacêutica, sobre as rotinas a instituir e a importância da escolha adequada dos produtos. E estamos aqui a desmistificar alguns mitos e vamos seguir aqui na nossa lista dos mitos. E por isso, o próximo mito que eu gostava que a doutora Áurea abordasse é o seguinte: se o sol melhora a exposição solar, se melhora a acne. Esta pergunta, não é específica para esta altura do ano, não é? Que 30% das pessoas nas stories, foram bastantes pessoas a responder à nossa story de hoje, 30% diz que acha que sim. E que o sol melhora. É uma falsa verdade, não é? É uma falsa verdade. Na verdade, o que acontece, o sol, por si, não melhora a acne, ok? Pronto, isto straight e não há dúvida. Aquilo que é verdade, aquilo que acontece é 2/3 coisas, se para essas 37% foram público feminino a responder. Eu passo já a explicar. Por um lado, durante a época balnear, o facto de ficarmos com um tom mais dourado, um tom mais escuro, vamos camuflar muitas coisas, nomeadamente lesões acneicas que tínhamos previamente e que precisávamos camuflar com maquiagem. Pronto. Portanto, isso aí, o facto de adquirirmos uma outra tonalidade da pele, acabamos de ter uma ilusão óptica de que, de facto, a acne melhorou. Pronto. Isto disfarça. Exatamente. Por outro lado, e principalmente para aqueles consumidores e para aquelas pessoas que não têm uma rotina cosmética correta durante o ano, é habitual que durante o verão que a tenham, não é? Portanto, nem que não usem um produto de higiene, vão ao mar, vão à piscina, saem e aplicam o protetor solar, portanto, acabam por fazer a hidratação e a proteção e compensar aquilo que a limpeza acabou por tirar. E que muitas vezes, durante o ano todo, não têm esta rotina. E às vezes retomam depois o pós-férias e voltam um bocadinho tudo ao mesmo. Relativamente às mulheres adolescentes na transição para o adulto e que têm efetivamente acne, o que é que por vezes acontece? Nós sabemos que durante o verão, se não queremos ter menstruação, podemos fazer o anticoncepcional de uma forma contínua, para não termos hemorragia de privação. Isso faz com que os nossos níveis hormonais fiquem sempre num basal, em vez de andarem ali a oscilar. E esse equilíbrio também em termos hormonais permite-nos essa percepção, não é? Pronto. Todos nós sabemos que os anticoncepcionais orais são muitas vezes indicados, até mesmo na acne. É um dos tipos de tratamento, não é? Sistémico, verdade. Que pode ser usado quando existe de facto uma causa hormonal, não é? Isso. E que às vezes essa percepção no verão, da melhoria, tem a ver também com isso, não é? Do facto de fazer o anticoncepcional de uma forma contínua, para não ter hemorragia de privação, tem os níveis hormonais muito mais estáveis e, portanto, não há aqui oscilações que possam precipitar as lesões acneicas. Mas isso só por si é um mito. Falso mito. Mas acho que toda a gente deve tirar o máximo de férias que possa com sol, isso eu acho. Muito bem. E também é importante a escolha do protetor solar neste tipo de pele, mas isso já falamos a seguir com a Sara. Ok, boa. Agora, outra questão que eu também acho muito relevante, e 40% das pessoas disseram que o uso de acreditam que o uso de esfoliante não está indicado, não está recomendado numa pele mista ou uma pele oleosa com tendência acneica ou propensa à acne. Ok, então, mas isso é extremamente... O uso de esfoliante.
Alguns dos que estão aqui a ouvir foram meus alunos e sabem que eu adoro a resposta depende, não é? E neste caso depende mesmo. Depende, pronto. Só assim para recordar algumas coisas até da faculdade, alguns que podem estar aqui. Na verdade depende, não é? E depende porquê? Por aquilo que eu expliquei, é óbvio que esse todo processo de hiperqueratinização e vai dar à pele um aspecto mais espessado. É fundamental nós usarmos agentes queratolíticos. É óbvio que outros produtos que não o esfoliante têm esses agentes, e essa ação queratolítica não é mais do que permitir a renovação da pele e estimular aqui um bocadinho a renovação da pele. O esfoliante consegue fazer isso de uma forma mais global e sincronizada. Pronto. Portanto, e a esfoliação é um cuidado a fazer numa pele, todos os tipos de peles, e cada vez mais existem os microesfoliantes, portanto, também estão super na moda, e portanto, passamos um bocadinho também aqui, estamos a viver uma altura em que deixamos aquele clássico da esfoliação 1 a 2 vezes por semana, para poder claramente passar a ser uma rotina diária. Portanto, isso é importante. Existem uma situação que eu gostava de salvaguardar, que o esfoliante pode estar contraindicado ou não ser producente, que é na acne pustulosa. Portanto, se nós tivermos muitas borbulhas, não é, que claramente conseguimos identificar que são lesões infectadas, portanto, com a bactéria. Com pus, isso, exatamente. Com aquele ponto branco, branco, mas só para que isto fique bem claro. Portanto, estas pústulas, borbulhas com pus ou com fluido, não é? E, portanto, altamente inflamadas e carregadas de bactérias. Bactérias, exatamente. E, portanto, a esfoliação, neste caso, neste tipo de acne em concreto, está contraindicada, não deve ser realizada, sob pena de, quando da microesfoliação ou da esfoliação que seja, haver uma disseminação desse conteúdo para outros locais onde a pele pode ter predisposição, mas até estava mais ou menos controlado, e depois aí vai proliferar e vai propagar um bocadinho este ciclo vicioso. Portanto, aí é o único caso. Tirando esta exceção, de facto, este tipo de pele deve fazer a esfoliação. E, dependendo agora do tipo e do estado em que está, não é? Esse será uma acne ligeira, moderada, e das características, deve ser ajustado o tipo de esfoliante a usar, não é? Como estava a dizer e bem. Ou o tipo de esfoliante. Agora há estes novos esfoliantes não é? Que fazem uma microesfoliação e que podem até ser usados diariamente, com benefícios claros, não é? Na melhoria do equilíbrio e daqui do filme hidrolipídico. Sim, só duas salvaguardas, Paula. Eu não quero que as pessoas fiquem com a ideia errada que nós estamos aqui a focar-nos um bocadinho mais na face, sem dúvida, mas todos estes cuidados podem e devem ser cuidados a usar noutros locais de lesões acneicas, nomeadamente o dorso. Às vezes eu vejo pessoas na consulta que vêm pela face e depois dizem, mas eu também tenho nas costas. E às vezes vamos ver as costas e já está cheio de cicatriz. E é 1000 vezes pior do que a face, porque na verdade nós não vamos todos os dias ver as costas como vemos a face, não é? E portanto acabamos por descurar um bocadinho mais. Mas este tipo de cuidados é para fazer independentemente da localização que estamos a falar. Costas, peito, não é? O tórax também é muito comum. Isso, verdade. Sim. Muito bem, o nosso tempo está aqui quase a esgotar-se, temos que convidar a Sara, mas há aqui... Paulinha, só uma coisa. Quando a acne é inflamatória, ou seja, temos inflamação associada àquele vermelhidão, a esfoliação deve ser um ato mais suave, pronto, para ir ao encontro também do conforto do próprio consumidor, não é? Não queremos lesar mais a pele. Então. Eu penso que aqui é importante, se calhar, reforçarmos uma mensagem, que é, sempre que houver dúvidas, recorrer a um profissional de saúde. Um médico, claro. Um farmacêutico que pode ajudar, não é? Sem dúvida. Com que periodicidade pode aquele tipo de acne em concreto daquela pessoa, com aquelas características, com aquela pele e com aquele estado, não é? Qual é o produto indicado e com que periodicidade pode ou deverá fazer essa esfoliação, não é? E, sim, sem dúvida. Rapidamente avançamos para o próximo mito, porque também levantou aqui algumas questões nas nossas dúvidas aqui no questionário das stories, que é, não é preciso hidratar a pele oleosa? Ups, não, é
tem que ser, não é o deve, é o ter, ok? Pronto. Entre o dever e o ter, pronto. Todos nós temos que hidratar a pele, independentemente do tipo de pele que possamos ter, sem dúvida. Como eu referi há pouco, nós temos um filme hidrolipídico, portanto é um equilíbrio entre constituintes de água e constituintes de gordura. Aquilo que poderá acontecer se nós limparmos o rosto e não repusermos à pele e não dermos à pele os substratos de hidratação, a nossa pele vai tentar compensar, portanto, aquilo que não existe. E ao tentar compensar, a pele não tem capacidade para perceber, vou só produzir o que é água e não vou produzir aquilo que é lípidos. E, portanto, vai produzir as duas coisas. A gordura, o sebo, este equilíbrio entre... Isso. Fica ainda mais desequilibrado, não é? Entramos claramente numa bola de neve de gordura, gordura, gordura. Isto é aquilo claramente que acontece aos jovens, isto normalmente mesmo para os adolescentes, que saem de casa, lavam o rosto, não colocam nada, chegam à escola, já está brilhante, bora à casa bem lavar o rosto, não colocam nada, e depois é claramente um ciclo vicioso de produção de oleosidade na pele. Portanto, a pele mista oleosa com tendência acneica pode estar muitas vezes desidratada, fruto deste desequilíbrio, e portanto necessita de ser hidratada. Não há dúvidas. Não há dúvidas. E agora, tu tocaste num ponto muito importante, que é a lavagem. Com que periodicidade se deve, porque às vezes, e muito bem, e referiste essa questão que é muito interessante, os adolescentes, por vezes, a pele já está brilhante, não é? Já está com o tal brilho, e vão lavar, às vezes até só com água, não é? Sem nenhum produto. Mas com que periodicidade se deve lavar? Porque há esta tendência, e quando nós perguntámos a questão se a acne estava associada a uma falta de higiene ou uma higiene incorreta, 40% das pessoas acham que sim. E, portanto, é muito importante. Com que periodicidade se deve limpar? 2 vezes por dia obrigatório e por motivos diferentes, eventualmente mais do que essas 2 vezes se houver necessidade. Claro que se uma pessoa vai ao ginásio não é de manhã nem é à noite, não é? Pode e deve tomar banho e pode e deve lavar o rosto, essa não é a questão. Mas em termos das rotinas habituais, 2 vezes por dia e por motivos diferentes. Claramente de manhã, há muito aquele conceito de manhã e tal, eu não me sujei durante a noite e portanto não preciso limpar a pele. Completamente errado, porque em termos da nossa cronobiologia, nós durante a noite transpiramos, metabolizamos muitas coisas e portanto é fundamental nós prepararmos a pele. Toxinas, não é? Isso. E preparamos também a pele para os produtos que vamos aplicar a seguir, porque se não fizermos a limpeza, os produtos, podemos colocar o melhor produto do mundo que não vai ter a mesma eficácia. À noite, e também aqui, independentemente da pessoa maquilhar ou não maquilhar, portanto que às vezes também eu assisto na consulta, mas eu não me maquilho. Sim, mas andamos todos expostos a partículas externas, todos nós transpiramos, portanto é fundamental remover... O tabaco, tudo. Isso, removermos todas estas partículas que estão à superfície da pele e devolver à pele, não é, um estado basal para que os cuidados que vamos colocar a seguir sejam mais uma vez efetivos. Sintetizando, pelo menos de manhã e à noite, não é? O recomendado. Isso, mais sem dúvida. Isso pode ser contraproducente porque vai alterar o tal equilíbrio entre, de uma maneira muito simplista, entre a gordura e a parte da água, não é? Este equilíbrio da nossa pele, o tal filme hidrolipídico, não é? Isso mesmo, de manhã isso mesmo. E à noite. E os pontos negros, e espremer pontos negros evita o aparecimento de borbulhas. Também houve aqui algumas pessoas que acham que sim. Pronto, às vezes há pessoas que acham que os comedões abertos, portanto os tais, não é, que têm abertura e, portanto, que a gordura oxida, que não se podem transformar em pústulas. Não, isso não é verdade. Portanto, em borbulhas, o ato, não é? Sim, o ato mecânico da remoção do ponto negro causa uma inflamação e uma agressão à pele, e a pele vai reagir com um processo inflamatório, o folículo pilosebáceo associado vai inflamar, e ao inflamar, voltamos àquilo que expliquei há pouquinho. Portanto, claramente é possível a remoção. Claro que existem também várias formas de remoção, é possível fazer uma remoção em ambientes mais controlados, com condições de higiene e de assépsia melhores do que o que fazemos ou algumas pessoas fazem em casa, e portanto também não é completamente contraindicado fazer a remoção dos comedões fechados. Também não quero que as pessoas fiquem com essa ideia, porque isso também não é verdade.
mas na verdade a remoção manual e caseira, não é? No domicílio, e pronto, pode claramente agravar até mesmo a acne. Muito bem, e agora para concluirmos esta primeira parte, falar um Já? bocadinho sobre. É verdade, passa a correr. Não podemos curar a acne, mas podemos controlá-la, não é? E para isso os tratamentos, e agora concentrávamos aqui nos tratamentos da acne ativa, até eu diria, porque o nosso tempo de facto já é muito curto, escasso, certo. curto. Que tratamentos é que nós temos disponíveis? As pessoas de facto recorrem muito a nós na farmácia quando a acne é ligeira e moderada, mas e nós podemos ajudar, sem dúvida alguma, mas muitas vezes já não está ao nosso alcance. Temos que, de facto, encaminhar, sem dúvida alguma, ao médico. E que tratamentos é que há disponíveis para tratar a acne? Ok, nós podemos dividir assim, de uma forma esquematizada, os tratamentos. E os tratamentos em duas grandes partes, não é? Os tratamentos sistémicos, aqueles que também muitas vezes vão à farmácia com prescrição, passam ou não pelo anticoncepcional oral, passam ou não pela antibioterapia, não é? Portanto, nomeadamente as tetraciclinas, pronto, e sem passar aqui nomes comerciais, ou eventualmente até mesmo pela isotretinoína. No fundo, contraceptivos orais e a isotretinoína também. Como a isotretinoína, os derivados dos retinoides, não é? Que exatamente, pronto. E os cuidados depois complementares em termos de rotinas cosméticas em função deste tipo de tratamentos sistémicos que cada pessoa está a fazer também vão ser diferentes, não é? Portanto, isto também é um aspecto importante e de certeza que na farmácia vocês também estão habituados a isso. Todos nós sabemos que a isotretinoína vai causar uma secura excessiva da pele e de tudo o que é mucosas e, portanto, os produtos até em termos de aplicação tópica não necessariamente têm que ser produtos de uma linha acneica, digamos assim, não é? Portanto, muitas vezes não são, podem ser simplesmente produtos de linhas de hidratação. Pronto, isto são também aqui para desmistificar. Específicos para quem tem que, de facto, para controlar a sua acne, tomar estes medicamentos que lhe vão secar muitíssimo a pele e as mucosas, não é? Isso. Mas depois temos tratamentos há. Em termos dos procedimentos de medicina estética, e acho que é isso um bocadinho que queres perguntar agora. Portanto, na acne ativa, claro que vai depender um bocadinho se temos mais só os comedões, se temos pústulas, se temos borbulhas, se temos já cicatrizes. Portanto, nas cicatrizes estamos a falar das lesões sequelares, é uma outra também área, mas na acne ativa, claro que vai depender um bocadinho também da forma da apresentação, da localização e até mesmo da gravidade. Às vezes nós temos que fazer primeiro um tratamento sistémico antes de recorrer a um tratamento tópico. Isso claramente pode acontecer. Dentro dos tratamentos locais, tópicos, em gabinete, sim, três grandes grupos, não é? Portanto, os peelings, muitos peelings, é verdade, à base de ácidos com ação quer queratolítica, portanto, um beta-hidroxiácido, sem dúvida, fundamental é o ácido salicílico, que todos nós conhecemos, que em função também das concentrações é que nós usamos, pode ter uma ação mais queratolítica ou uma ação até umectante, ou seja, de captação de água e, portanto, ajudar-nos aqui um bocadinho nesta questão da hidratação. Portanto, os peelings são uma das grandes armas. Depois, e hoje já não são tão agressivos como eram há uns anos, não é? Há 20 ou 30 anos atrás, não é? Os peelings evoluíram imenso, ou seja, os ativos que nós usamos nos peelings químicos evoluíram nos últimos anos, assim, olhos largos. As técnicas são cada vez mais compatíveis com as atividades de vida diária, já não há mais aquela coisa, vai ter que ficar fechada em casa durante 15 dias, vai pular que nem uma cobra. Não, isso nem sempre acontece e não tem que acontecer. Ainda que nós tenhamos assim um grupinho de doentes que acham que os peelings só fazem efeito se tiverem esse efeito. Depois também temos aqui esse público. Mas os peelings superficiais são mais peelings de devolver a luminosidade à pele, de homogeneizar a superfície cutânea, tornar o toque mais suave. Pronto, não são peelings de renovação celular, ok? Pronto. Claro que os peelings podem se tornar mais intermédios ou profundos em função não só dos ativos que nós utilizamos, mas também do tempo de contacto que o peeling fica com a superfície da pele e com o número de camadas de cada peeling que acabamos por aplicar. Pronto, isto também depois vai um bocadinho variável. E outra técnica. Há outros tratamentos, não só para a acne ativa, mas também para, como estavas a dizer há pouco, para quem já tem cicatrizes, marcas e as manchas, não é? Isso. Pronto. E aí, por exemplo, o microneedling, que é
microagulhamento, é um termo brasileiro que nós adaptamos, e há colegas que usam esse termo, outros dizem mesmo microneedling, que não são mais do que pequenas microagulhas que vão lesar a própria pele. Enquanto nós lesamos a própria pele, nós podemos usar cocktails de soluções com esses ativos que vão permear a pele, portanto é um bocadinho diferente do peeling, enquanto que o peeling é todo ele superficial, vai ter uma permeação maior ou menor. No microneedling, uma vez que nós utilizamos as microagulhas e fazemos mesmo canais na pele, é uma técnica um bocadinho de drug delivery, portanto nós conseguimos ir mais além, ok? Uhum. Por outro lado, como a pele vai sangrar, nós sabemos que o plasma é extremamente rico em fatores de crescimento e, portanto, vai acabar por ajudar na reparação da pele e também na regeneração cutânea, devolve uma luminosidade à pele espetacular. Portanto, eu sou suspeita porque eu sou super fã desse procedimento. Também nas cicatrizações. Porque és fã porque vês os resultados, não é? Sim, sim. E não há quem não goste. Pronto. Todos os doentes às vezes dizem, ai, que vai sangrar, se calhar vai doer muito, mas depois dizem assim, minha pele ficou espetacular. Pronto. E isso dá muita satisfação, como é óbvio. Claro. Depois às vezes existem assim alguns procedimentos mais para as cicatrizes. Os ativos podem ser um bocadinho diferentes. Claramente aí que se as cicatrizes forem muito profundas, nós vamos, no caso dos peelings, vamos ter que ter um peeling pelo menos intermédio ou profundo, é óbvio, que poderá necessitar mais do que 2, 3 sessões, e às vezes intercalamos com protocolos de sanduíche, ou seja, fazemos um peeling e depois fazemos uma hidratação profunda, ou seja, em vez de aplicarmos só hidratantes, injetamos ácido hialurónico de uma forma homogénea, de forma a hidratar a pele, porque nós sabemos que o ácido hialurónico tem a capacidade de captar cerca de 1000 vezes do seu peso em água, portanto é uma molécula espetacular quando nós queremos de facto hidratar. Muito bem, acho que ficamos por aqui, pode ser a conversa claro. super interessante, mas já ultrapassámos aqui o nosso tempo e todos estes tratamentos que tu acabaste de falar devem ser sempre complementados com sem dúvida, rotinas diárias, com os produtos cosméticos adequados a cada pele e, portanto, para conversarmos sobre isto, eu agora, a doutora Áurea vai deixar-nos um bocadinho, mas já regressa para as perguntas. Daqui a pouco eu já volto a convidar e eu vou agora convidar então a doutora Sara Valente, que é farmacêutica e que é formadora da Roche-Posay e é com imenso prazer. Então vá, até já, com licença. Até já, um beijinho, até já.